Ok, vamos destrinchar isso aqui então. Hoje, o nosso foco é algo que parece pequeno, né? Mas que tem um peso, assim, gigante na comunicação científica. Os advérbios. Exato. Vamos investigar o papel deles e, principalmente, os desafios, né? De usar na escrita científica em inglês. Isso aí pode ser uma verdadeira dor de cabeça para quem não é falante nativo. Com certeza, é um ponto bem sensível. Para guiar nossa conversa, a gente tem aqui uns trechos de um capítulo bem específico sobre o tema. É o capítulo 18 de um material de escrita acadêmica. Certo. E ele cobre, assim, desde o básico, o que são, para que servem, até os erros mais comuns e o mais importante, eu acho. Como eles afetam a clareza, a precisão, que são, né, ouro na ciência. Fundamentais. Clareza e precisão são tudo. Então, o nosso foco aqui, a nossa missão, digamos, é tirar desse material as estratégias para usar os advérbios do jeito certo. Sabe, como aproveitar o poder deles para adicionar aquela nuance, aquela precisão. Sem cair nas armadilhas, né? Exato. Sem cair nas armadilhas de posição errada ou usar demais, que aí acaba atrapalhando a mensagem, né? A gente quer sair daqui entendendo como lapidar a escrita para ela ser não só correta, mas, tipo, clara, impactante. Perfeito. Um bom ponto de partida. Então, para começar, acho que vale a pena relembrar a função principal dos advérbios na escrita científica, né? Eles são tipo como se fossem os ajustes finos da nossa linguagem. Boa analogia. Modificam verbos, adjetivos, às vezes até outros advérbios, para dar aquela camada extra de informação, sabe? Indicar intensidade foi muito significativo ou só ligeiramente diferente. Certo. Aquela gradação. Isso. Expressar dúvida ou certeza provavelmente indica ou certamente demonstra. Situar do tempo, modo, frequência, grau, enfim, são ferramentas para refinar o significado e aumentar a clareza do que a gente está comunicando. Exatamente. E essa capacidade de refinar é onde mora o poder e também o perigo, né? Buscar essa precisão extra pode levar a uns tropeços. Uhum. E isso é muito verdade para quem está escrevendo em inglês sem ser a língua mãe. O que é fascinante aqui e que a fonte destaca bem são dois grandes desafios que sempre aparecem. O lugar certo de colocar o advérbio na frase, o posicionamento. Ah, esse é clássico. E a tentação de usar advérbio demais, o excesso. Regras que parecem simples, né, no papel, podem gerar erros frequentes que acabam minando justamente a clareza que a gente tanto busca. Então vamos mergulhar nessas regras de posicionamento, porque elas são um ponto crítico mesmo. A fonte mostra que o lugar do advérbio não é aleatório, né? Depende muito do verbo que ele está modificando. Exato. Não é onde soar melhor. Tem lógica. Com o verbo to be, por exemplo, a posição mais natural para o advérbio é depois dele. O correto seria It is also an important factor. Certo. A fonte até cita um erro comum encontrado na literatura. It also is an important platform chemical. Esse also antes do is. Quebra o fluxo natural da frase em inglês, sabe? Faz o leitor dar uma tropeçada. E isso a gente quer evitar na escrita científica, que preza pela fluidez, pela objetividade. É uma pequena inversão, né? Pode parecer bobagem, mas para um leitor proficiente, especialmente num texto denso, causa um ruído. Atrapalha o ritmo da leitura, pode até gerar uma microambiguidade ali na hora. Exato. Agora, com a maioria dos outros verbos, a regra geral meio que inverte. O advérbio costuma vir antes do verbo principal. O exemplo correto seria It also helps reduce. Antes da ação principal. E, de novo, a fonte traz um exemplo para a gente evitar. It helps also to visualize. Aqui, o also depois do verbo helps soa meio deslocado, quase como uma ideia que veio depois, sabe? Enfraquece a conexão lógica que ele deveria fazer ali. Sim, prejudica a ênfase também. Colocar o advérbio antes do verbo geralmente dá mais força para a modificação que ele está propondo. A posição padrão facilita a pessoa entender na hora a relação entre o advérbio e a ação. E tem o caso dos verbos auxiliares, né? Aqueles que ajudam a formar tempos compostos, modos verbais, tipo have, be, will, can, must. Certo. Os ajudantes. Nesses casos, o advérbio geralmente se encaixa depois do primeiro verbo auxiliar. Exemplo correto.
have also been developed. Ok, depois do primeiro auxiliar. O erro citado na fonte foi have been also developed. O also ficou ali espremido entre os dois auxiliares. Been faz parte do verbo principal passivo aqui, quando o lugar natural dele seria logo depois do have. A clareza pede essa ordem mais estabelecida, né? E dominar essas posições não é só questão de ser purista com a gramática, né? É para garantir que a leitura seja o mais transparente possível, que a estrutura da frase guie o leitor sem esforço pelo raciocínio do autor. Com certeza. Falando em posicionamento e fluxo, uma dúvida comum que a fonte também aborda é sobre começar frases com advérbios, como also ou still. Muita gente fica na dúvida se isso é aceitável na escrita formal acadêmica. Boa pergunta. E a resposta é: sim, gramaticalmente está correto, mas como quase tudo na escrita, não é carta branca para usar à vontade, né? Exato. Moderação é a chave, sem dúvida. Começar frases com also, também, além disso, ou still, ainda assim, no entanto, é uma ferramenta estilística válida e é comum na escrita acadêmica. Certo. Serve para criar uma ponte clara com a frase anterior, adicionando uma ideia ou introduzindo um contraste. O problema é o excesso. Se muitas frases começam assim, o texto pode ficar repetitivo, sabe? Quase uma lista. Perde a sofisticação, o ritmo. É um recurso para ser usado estrategicamente, quando essa conexão ou esse contraste precisa ser sinalizado logo de cara. Os exemplos da fonte ajudam a ver isso na prática. Algo como the process is efficient. Also, it is environmentally friendly. Funciona bem, né? Adiciona uma vantagem clara. Sim, conecta bem. Yeah. Still, the results suggest a need for further investigation. Introduz uma ressalva importante, de forma bem direta. O material até cita exemplos de uso em publicações reais, mostrando que não é só teoria, é prática comum na literatura, mas quando usada com critério. Exatamente, tem seu lugar. Agora, aqui é onde fica realmente interessante, na minha opinião. A fonte, citando um site chamado Science Editing Experts, eleva a discussão sobre advérbios. Eles não são vistos só como modificadores de palavras isoladas, mas como verdadeiros blocos de construção, building blocks. Ah, essa perspectiva é ótima. É poderosa, né? Significa pensar neles como conectores lógicos que vão costurando o tecido do texto, ligando fatos, ideias, argumentos, para construir uma narrativa científica coesa, clara. Não é só sobre a palavra, é sobre a arquitetura do argumento. Exatamente. E essa visão de arquitetura fica mais clara quando a gente categoriza esses advérbios conectivos pela função deles, como a fonte propõe. Entender essas categorias ajuda a escolher a ferramenta certa para cada tipo de conexão que a gente quer fazer. Faz sentido. Quais são essas categorias? Por exemplo, uma categoria fundamental é a de conectar fatos ou ideias semelhantes, adicionando informação. Aqui entram advérbios como similarly, likewise, additionally, moreover, furthermore, in addition. Ok. Os somadores. Isso. O exemplo dado é ótimo. Implementing advanced membrane technology increases separation efficiency, moreover, it reduces energy consumption and operational costs. Esse moreover não só adiciona um ponto, mas eleva, sugere um benefício adicional importante. É como dizer, e além disso tem mais essa vantagem aqui. Sinaliza para o leitor que a ideia seguinte reforça ou expande a anterior, na mesma linha. Perfeito. Aí temos a função oposta, alternar entre ideias diferentes ou contrastantes. Aqui, a escolha do advérbio é crucial para sinalizar a mudança de rumo. Usamos however, in contrast, conversely, nevertheless, nonetheless, on the other hand. Os mas, porém, contudo da vida. Exato. O exemplo: scaling up the reactor improved production rates. However, it also introduced challenges related to heat management and safety. O however aqui é um pivô claro, né? Alerta ao leitor. Ok, falamos do lado bom, agora vem a complicação. Essa sinalização clara de contraste é vital, né? Principalmente quando se discute resultados complexos, inesperados. Evita que o leitor interprete mal a relação entre as afirmações. Sem dúvida. Outra função importante é explicar a sequência de descobertas ou eventos ao longo do tempo. Para isso,
temos initially, previously, recently, subsequently, eventually, finally. Tipo, contando uma historinha. Isso, criando uma linha do tempo. O exemplo ilustra bem. Recently, researchers discovered a new catalyst. Subsequently, several studies confirmed its potential. Finally, this breakthrough is expected to lead. Esses advérbios criam essa linha do tempo clara para o leitor, mostrando a evolução do conhecimento ou do processo. Organiza a narrativa histórica ou processual de um jeito muito eficiente. Exatamente. E, de forma parecida, temos advérbios para indicar a ordem de passos dentro de um método ou a apresentação de resultados no próprio artigo. Initially, first, second, third, next, then, subsequently, finally, lastly. Ah, os de sequência metodológica. Isso, como no exemplo. First, the raw materials are prepared. Second, the reactants are fed into the reactor. Finally, the products are separated and purified. Isso estrutura a seção de métodos ou resultados de maneira lógica, fácil de seguir. Fundamental para a reprodutibilidade, para a clareza da metodologia, né? Com certeza. E por fim, a quinta categoria que a fonte destaca é a de relacionar a literatura existente ou os próprios resultados do estudo com conclusões ou ações futuras. Ah, fazendo a ponte para o e daí. Exatamente. Aqui entram hence, thus, consequently, accordingly, therefore, as a result, for this reason. O exemplo: The literature suggests a correlation, hence we hypothesize that. Therefore, the upcoming experiments will focus on. Esses advérbios deixam explícita a relação de causa e efeito ou a justificativa lógica para os próximos passos da pesquisa. Conectam o que já se sabe ou o que se descobriu com o futuro. São a ponte para a conclusão ou para a próxima etapa. Vendo essas categorias, assim, fica muito claro como esses advérbios conectivos são ferramentas estratégicas mesmo. A escolha certa realmente ajuda a guiar o pensamento do leitor, né? Ajuda demais. E dentro dessas conexões, especialmente as de contraste, a fonte faz uma distinção interessante que muita gente ignora, eu acho, entre however e a dupla nevertheless, nonetheless. A gente acaba usando como se fosse tudo igual, mas tem uma nuance, né? Tem sim, uma nuance sutil, mas importante. A fonte explica que however é mais geral para introduzir um contraste, uma oposição, uma mudança de direção no argumento. Pode indicar uma exceção, atenuar uma afirmação anterior. Frequentemente, como no exemplo, introduz um aspecto negativo ou uma limitação depois de um ponto positivo. The experiment was successful, however, some improvements are still needed. Ele sinaliza, sim, foi bom, mas... É o canivete suíço do contraste, né? Funciona em muitas situações, mas geral. Isso. Já nevertheless e nonetheless, que são praticamente intercambiáveis, pelo que entendi, carregam uma ideia de concessão mais forte. Eles indicam que, apesar do ponto anterior, frequentemente um ponto negativo ou uma dificuldade, a afirmação seguinte ainda se sustenta, talvez até com mais força. Exato. É tipo, apesar disso, ainda assim, tem uma força maior. O exemplo é perfeito. The results were inconclusive. Nevertheless, the study provides valuable insights. Ou seja, mesmo com a inconclusividade, o ponto negativo, o estudo, ainda assim, o ponto positivo tem valor. Usar nevertheless aqui tem mais peso do que um simples however, parece. Exato. Essa nuance pode ser retoricamente poderosa. Nevertheless ou nonetheless sinaliza uma persistência, uma superação daquele obstáculo mencionado antes. A escolha entre eles e o however pode sutilmente alterar a ênfase e a força do argumento que vem depois do contraste. É uma ferramenta de precisão para o autor que está consciente do impacto de cada palavra. E essa busca por precisão, esse uso estratégico dos advérbios conectivos, nos leva, de forma meio paradoxal, ao outro grande problema que você mencionou lá no início: o uso excessivo de advérbios em geral. Se conectar é bom, poluir pode ser péssimo. Precisamente. Se a gente conectar isso ao quadro geral da clareza científica, o excesso de advérbios pode ser tão prejudicial quanto o posicionamento errado. A fonte traz um ponto muito interessante sobre isso, citando um estudo de um pesquisador chamado Okulit Kozarin, de 2013.
O que ele fez? Ele investigou algo curioso: a relação entre a frequência de adjetivos e advérbios em textos científicos e a clareza percebida desses textos, a facilidade de leitura. Interessante. E o que ele descobriu? Comparando textos de ciências naturais com textos de ciências sociais, ele observou que os textos de ciências naturais tendiam a usar bem menos adjetivos e advérbios, significativamente menos. Certo. E a conclusão dele foi que essa economia de modificadores contribuía para que esses textos fossem percebidos como mais diretos, mais fáceis de ler. A implicação é forte. Um texto carregado de advérbios tende a ser mais complexo, mais denso e potencialmente menos claro. Nossa, isso faz muito sentido. É contraintuitivo, talvez. A gente acha que está explicando mais, mas está complicando. Exato. E a fonte não para por aí. Ela traz umas citações de peso sobre essa aversão aos advérbios. Uma é do mestre do terror, Stephen King. O caminho para o inferno é pavimentado com advérbios. Forte essa. É uma hipérbole, claro, mas mostra a intensidade do sentimento contra o excesso. Por que será que ele sentia isso tão forte, mesmo na ficção? Talvez porque advérbios muitas vezes tentam dizer em vez de mostrar, né? Enfraquecem a cena, a ação. É uma ótima reflexão e complementa bem a visão do William Zinsser, um papa da escrita não ficcional também citado. Zinsser argumenta que a maioria dos advérbios é desnecessária, que eles poluem a frase. Poluem. Gostei do termo. Ele diz algo fundamental. Muitas vezes, o significado que o advérbio tenta adicionar já está contido ou deveria estar na força do verbo ou do substantivo que você escolheu. Se você precisa dizer que alguém correu rapidamente, talvez o verbo correr não tenha sido a melhor escolha. Talvez sprintou ou disparou fosse mais direto, mais vívido, sem precisar do advérbio para ajudar. Essa ideia de escolher verbos fortes é central na escrita eficaz, né? Não só na ciência. Elimina a necessidade dessas muletas adverbiais. Exatamente. É o coração da escrita concisa. E seguindo essa linha, um outro autor citado, Valentes, de 2014, dá a recomendação prática. Revise o seu texto e elimine a maioria dos advérbios. Guarde só aqueles que são realmente essenciais para a precisão ou para o significado. Uma limpeza geral. Isso. A fonte até lista exemplos comuns que, muitas vezes podem ser cortados sem dó. Very, greatly, quite, rather, somewhat, fairly, pretty no sentido de bastante, really, basically, generally, hopefully, obviously, clearly, extremely, unfortunately. Nossa, muitos desses a gente usa quase no automático, né? Sem pensar se precisa mesmo. Por que especificamente esses são problemáticos em excesso na escrita científica? Tem algumas razões principais, né? Primeiro, os advérbios de intensidade, como very, extremely, greatly, eles muitas vezes são subjetivos e vagos. O que é muito para um pode não ser para outro. A ciência busca quantificação, busca precisão objetiva sempre que possível. Em vez de dizer very significant, é melhor apresentar o valor de P, o tamanho do efeito, algo concreto. Certo, mostrar em vez de qualificar vagamente. Exato. Advérbios como basically, generally, essentially podem sinalizar uma simplificação excessiva ou até uma falta de precisão, uma generalização que talvez não caiba. Pode parecer que está escondendo algo. Pode dar essa impressão. Hopefully, unfortunately, clearly, obviously introduzem um tom pessoal, um julgamento que geralmente deve ser evitado na escrita científica formal. A gente busca neutralidade. Tira a objetividade. Tira. E quite, rather, somewhat, fairly adicionam uma nuance de grau que pode ser interpretada de formas diferentes e muitas vezes acabam enfraquecendo a afirmação em vez de fortalecer. O objetivo da escrita científica é ser direta, inequívoca, concisa, verbos fortes, substantivos precisos, frases bem estruturadas, geralmente comunicam a informação de forma mais robusta e objetiva do que um texto cheio de advérbios que tentam compensar escolhas de palavras menos precisas. O uso mínimo, criterioso, ajuda a manter o rigor. Entendi. É uma questão de foco na essência da informação. Perfeitamente. Então tá. O que tudo isso significa? Vamos recapitular os pontos essenciais dessa nossa análise aqui. Os advérbios, apesar de parecerem detalhes, são ferramentas sim
poderosas na escrita científica. Sem dúvida. Eles podem adicionar camadas importantes de precisão, indicar relações lógicas, guiar o leitor pelo argumento quando usados como esses blocos de construção conectivos. Certo. No entanto, o uso deles exige cuidado. O posicionamento correto, especialmente em inglês, é crucial para não atrapalhar a clareza e a gramática. Fundamental. E talvez o ponto mais contundente que a gente viu. O excesso é prejudicial. A escrita científica de excelência tende a valorizar a concisão, a objetividade, a força dos verbos e substantivos, eliminando advérbios supérfluos que podem introduzir vagueza ou subjetividade. O mantra parece ser: use advérbios com propósito e com moderação. Exato. É encontrar aquele equilíbrio delicado, né? Usar o advérbio para a nuance que é realmente necessária e evitar que ele se torne um ruído, uma poluição no texto. Perfeito. E para finalizar, eu queria deixar uma provocação para reflexão, algo que essa análise toda nos inspira a pensar. Considerando o estudo do oculite Kosarin, que sugere essa ligação entre menos advérbios e maior clareza percebida nas ciências naturais comparadas às sociais, Sim. como essa consciência do impacto dos advérbios na leitura pode afetar a maneira como a gente lê e interpreta pesquisas fora da nossa própria área de especialização. Será que a gente vai começar a notar mais esses, digamos, excessos estilísticos em outras áreas e a questionar se isso dificulta a compreensão entre disciplinas? Boa pergunta. E, dando um passo além, como essa forte preferência pela concisão e pela economia de advérbios no inglês científico, que, virou a língua franca da ciência global, se compara, ou talvez até entre em conflito, com as normas e preferências estilísticas de outras línguas, como o nosso português, por exemplo, ou de outros gêneros textuais, como a literatura, ou mesmo o jornalismo científico que tenta falar com o grande público. É verdade. Fica a questão no ar. Até que ponto as convenções de uso de advérbios moldam não só a clareza, mas talvez a própria natureza da comunicação, do conhecimento em diferentes culturas e contextos? Será que a forma como usamos essas pequenas palavras reflete algo mais profundo sobre como pensamos e comunicamos ciência?